Esta viagem começa no coração da França, nas ruínas de Oradour-sur-Glane. Um antigo vilarejo próspero que hoje é símbolo da devastação da guerra. Seguindo para o sul, a viagem chega ao departamento de Lot e ao incrível vilarejo de Rocamadour. Depois, segue pelo rio Dordogne até a velha cidade portuária de Bergerac, antes de explorar os castelos e vinhedos do Vale do Lot. O vale guia o caminho até Cahors e sua ponte famosa. No coração da região de Midi-Pyrénées, a viagem encontra a quarta maior metrópole da França, Toulouse, sede da empresa aeronáutica Airbus. O próximo destino é a cidade murada de Carcassonne, que abre caminho para os vales dos Pirineus. A viagem termina no incrível Château de Puylaurens. Com seus castelos históricos, vilarejos medievais e vinhedos extensos, o sul da França evoca imagens de uma terra cheia de beleza e romance. É um lugar praticamente intocado pelo mundo moderno, onde a vida se mistura com a paisagem natural. Mas também é um local em que as sombras da história ainda trazem lembranças dolorosas de épocas tenebrosas. À primeira vista, este vilarejo não parece diferente dos outros. Mas uma análise mais próxima revela uma atrocidade cometida em uma das épocas mais terríveis da França. Estas ruínas foram tudo o que restou de Oradour-sur-Glane depois da ocupação nazista da Segunda Guerra Mundial. Uma divisão do exército alemão invadiu o vilarejo num sábado, 10 de junho de 1944. Os moradores foram trancados em alguns imóveis e todo o vilarejo foi incendiado. As pessoas que tentaram fugir das chamas foram mortas a tiros. Ao todo, 642 pessoas foram mortas. Entre elas, 450 eram mulheres e crianças. Foi o pior massacre nazista de civis da França. Nenhuma prova foi encontrada de que o vilarejo estivesse ligado à resistência. E ainda hoje, o motivo para o ataque é um mistério. Depois da guerra, as ruínas foram preservadas. Um memorial foi aberto em 1999 para lembrar os crimes que aconteceram no local e homenagear os mortos. Ele recebe cerca de 300 mil visitantes por ano, que vêm testemunhar o destino horrível de Oradour-sur-Glane. Agora a viagem segue para o sul até os penhascos da região de Midi-Pyrénées. É nela que fica Rocamadour e seus imóveis, construídos na lateral deste penhasco quase 1000 anos atrás. Em 1166, monges beneditinos descobriram na região o que acreditavam ser os vestígios de uma figura bíblica, Santo Amador. Dizem que ele viajou para este local e construiu no penhasco uma cabana com vista para o vale de Auzou. Nos séculos seguintes, peregrinos começaram a se reunir em Rocamadour, trazendo riqueza e prosperidade à cidade. Mas no século XV, o número de visitantes começou a diminuir. E no século seguinte, a confusão religiosa encerrou a grande era das peregrinações. O Santuário de Notre-Dame de Rocamadour foi esculpido no penhasco de calcário e contém 7 capelas e relicários. Ele foi considerado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. O castelo é o ponto mais alto do vilarejo. Ele foi construído no fim do século XIII. É o local ideal para observar a vista espetacular do vale. No século XIX, o interesse por Rocamadour foi renovado. Hoje, o vilarejo de 600 habitantes recebe mais de 1 milhão de visitantes todos os anos. A viagem continua pelo Vale do Rio Dordogne, considerado por muitos o local de nascimento da civilização europeia.
Vestígios de habitações humanas encontrados aqui chegam a ter 400 mil anos. Uma prova da ocupação mais recente é o pitoresco Château de Fenelon, um castelo do século XIII localizado sobre o vilarejo de Saint-Mandane. Uma imagem de tranquilidade, o Rio Dordogne é um símbolo apropriado do espírito rústico que tanto caracteriza a vida nesta região. A paisagem é tão tranquila que é difícil imaginar o passado conturbado que teve. Celtas e romanos passaram por aqui, assim como as tribos do leste europeu. Além disso, a região testemunhou batalhas entre ingleses e franceses e conflitos religiosos. Os muitos castelos da área são provas dos séculos de luta nesta região. Este é o Château de Castelnau, uma fortaleza do século XII. Ele foi construído por partidários do movimento cátaro, um grupo religioso cuja visão era totalmente oposta à da Igreja Católica. Ele acabou sendo abandonado depois da Revolução Francesa. Mas em 1966, Castelnau foi considerado Patrimônio Histórico Nacional e desde então sofreu várias reformas. Apesar de o turismo ter aumentado muito na região no último século, a agricultura continua sendo a atividade principal da economia no Vale Fértil do Rio Dordogne. Uvas, trufas, foie gras e nozes são os principais produtos. A região também é a maior produtora de morangos e tabaco da França. Durante séculos, fazendeiros dependeram do rio para transportar sua produção. Essa dependência fez com que grandes centros comerciais surgissem, como o antigo porto de Bergerac. No século XIII, a cidade era um entreposto movimentado e tinha uma grande vantagem: possuía a única ponte do rio. Com isso, acabou se tornando um centro comercial próspero. Mais tarde, Bergerac teve papel essencial na resistência francesa e ajudou no resgate de inúmeros aviões abatidos em seu entorno. Hoje, a aeronáutica tem um papel mais amistoso, já que as viagens aéreas são o meio de transporte preferido de muitos veranistas. Eles não apenas vêm para aproveitar a beleza da paisagem, mas também para tomar alguns dos melhores vinhos do mundo. As condições ambientais da região permitem o cultivo de uma grande variedade de uvas. Não é à toa que as vinícolas sejam parte tão central da vida no sul da França. A próxima parada da viagem é uma grande residência que está na mesma família há 24 gerações. O Château de Biron foi construído no século XII e representa 800 anos de arquitetura. Estilos de vários períodos podem ser vistos claramente no castelo. No entanto, o local passou por um período difícil durante as guerras religiosas do século XVI, quando a família perdeu os favores do rei. O dono da propriedade foi executado. A lenda diz que seu fantasma ainda caminha pelas muralhas, carregando a cabeça nas mãos. A ausência de adições recentes nesta fortaleza, o Château de Roi-Duc, sugere que ela teve muitos proprietários. Ela é um exemplo excelente do design da Idade Média, época do domínio inglês nesta região. O local tem todos os elementos dos castelos galeses da época. Reformas recentes conseguiram recapturar parte da antiga glória do castelo. A viagem desce pelo rio Lot e passa por Castelfranc, fundada no fim do século XIII pelo bispo de Cahors. Vinhas foram trazidas para a região no ano de 50 a.C. Por isso, vinícolas são a base da economia dos pequenos vilarejos desde então. Elas são conhecidas por produzir alguns dos melhores Malbecs do mundo.
Mais adiante, na curva do rio, fica Luzec. Este antigo vilarejo foi criado antes mesmo da chegada dos romanos. Mas a história do rio é ainda mais antiga. E com o passar dos anos, os meandros do Lô criaram formações impressionantes. Como esta escarpa, próxima do vilarejo agrícola de Parnac. Estes vinhedos no coração da região de Cahors representam séculos de história da viticultura. E o trecho de estrada que passa pela beira da escarpa proporciona uma vista espetacular dos vinhedos. Para muitos visitantes e moradores, uma das melhores maneiras de aproveitar a beleza do interior da França é viajar por uma das estradas que atravessam a paisagem. Ciclistas e motoristas de perto e de longe vêm aproveitar a atmosfera local e as atrações que muitos perdem quando usam as rodovias principais. Descendo o rio, a viagem chega a outra joia desconhecida da região. O Château de Mercus foi construído pelo bispo de Cahors no século XIII. A incrível fortaleza servia como proteção para a cidade de Cahors. Ela ajudava a manter o status dos bispos, cujo poder se igualava ao dos senhores da província. Depois das guerras religiosas do século XVI, o castelo serviu como refúgio para 800 camponeses pobres e destituídos por causa de anos de conflitos. Empregos foram oferecidos aos homens e a fortaleza destruída pela guerra foi reconstruída. Novos jardins, pomares e árvores também foram plantados. Já nos anos 80, o local foi transformado em um hotel de luxo. Perto dali fica a antiga cidade de Cahors. O local é quase totalmente cercado pelo rio, o que atraiu os primeiros habitantes para a região quase 3.000 anos atrás. O primeiro bispo de Cahors foi nomeado no século III. O poder que os bispos ganharam no milênio seguinte teve um impacto profundo sobre a cidade. No século XIII, o lugar já era um dos maiores centros financeiros da Europa. A Catedral de Cahors é um símbolo dessa prosperidade. A igreja foi construída no fim do século XI, mas a construção atual representa, na verdade, a elegância da arquitetura do século XIV. O maior símbolo da cidade vem inspirando a criação de lendas há mais de 600 anos. O projeto de construção de uma ponte sobre o rio Lô começou em 1306, mas a Pont Valentré só foi terminada 70 anos depois, o que provocou a criação de uma famosa lenda. Dizem que o construtor fez um pacto com o diabo para conseguir terminar a obra. Mas no fim, o diabo foi enganado e o construtor pôde manter sua alma. O diabo então resolveu tirar um pedaço da ponte todas as noites, impedindo que ela fosse terminada. No entanto, não apenas a obra foi completada em 1880, mas também passou por um projeto de restauração caro. Ao fim dele, uma escultura do diabo foi posta sobre uma das torres para lembrar a lenda. Em 1998, a Pont Valentré foi considerada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Por 75 quilômetros, o rio Lô atravessa colinas cobertas de florestas densas e de terrenos agrícolas. O ritmo lento do rio torna esta região um lugar ótimo para fazer passeios de barco. Antes dos barcos a motor, os veleiros usados para levar produtos rio abaixo flutuavam tranquilamente, mas tinham que ser puxados por equipes de homens ou rebanhos quando velejavam contra a corrente. O mesmo espírito de determinação deve ter motivado a criação de um dos lugares mais bonitos de toda a França, o vilarejo de Saint-Cirq-la-Popie.
Situado 100 metros acima do rio, o local foi fundado a partir de uma fortaleza que vigiava o Lô. Muitas das construções da cidade foram feitas entre os séculos 13 e 16. Saint-Cirque prosperou até a chegada da ferrovia em 1886. Hoje, o local é considerado um dos mais bonitos da França. As vastas paisagens que cercam o vilarejo fazem parte do Parque Nacional Regional des Côtes de Quercy, lar de uma grande variedade de animais e de alguns dos sítios pré-históricos mais antigos da Europa. A viagem pelo rio Lô continua até o Château de Sénévière. A família que construiu o castelo no século XIII manteve a propriedade até pouco depois da Revolução Francesa. Ele foi aberto ao público em 1957. Depois de passear pela rica história do sul da França, é hora de voltar ao presente e visitar o aeroporto de Lalbenque. Para as pessoas que adoram emoção, esta região tem vários clubes e negócios que se dedicam aos esportes de aventura. Foi um belo pouso. Parabéns! A viagem dá adeus ao rio Lô e segue para o sudoeste, cruzando o interior da França. Ela passa pelo vilarejo rural de Mirabel, uma das comunidades mais charmosas da região. Um pouco menos charmosa, mas não menos importante, é a Triagem de Saint-Jory, localizada a 15 quilômetros da estação de Toulouse. As ferrovias foram introduzidas na França em 1827, mas seriam necessários 25 anos para que os trens chegassem à cidade. Os trens acabariam revolucionando o comércio e as viagens na região. As vias fluviais, como o Canal de Garonne, se tornaram obsoletas depois da construção das ferrovias. Como qualquer grande cidade, Toulouse sempre se adaptou às mudanças do mundo. Um sinal dos tempos modernos é o estádio Ernest Vallon, construído nos anos 80. O local é a sede da equipe de rugby Stade Toulousain. O complexo cobre 10 hectares e tem capacidade para receber mais de 19 mil torcedores. Mas se algo representa a modernidade de Toulouse, é o aeroporto. O local é o centro de fabricação de aviões de toda a Europa. O aeroporto de Toulouse-Blagnac é sede da Airbus e do novo A380. Com capacidade para mais de 850 passageiros, ele é a maior aeronave comercial em atividade no mundo. A empresa começou a funcionar no aeroporto em 1917, durante a Primeira Guerra. Desde então, o local vem reunindo uma coleção de aeronaves impressionantes, que celebra a herança aeronáutica da cidade. Uma das principais peças é o antigo avião supersônico de carreira, o Concorde. O primeiro protótipo do avião foi testado aqui em 1969. A viagem deixa o aeroporto e segue para o sul, cruzando as fazendas da região de Aude, para chegar a uma das mais belas cidades fortificadas da França. Carcassonne foi fundada no século VI a.C. A localização estratégica entre o Atlântico e o Mediterrâneo fez a cidade se tornar uma parada importante para viajantes que iam para a Espanha. No século XII, enquanto outras cidades sofriam com a guerra entre católicos e cátaros, Carcassonne passava por uma época de relativa paz e tolerância religiosa. Mas essa paz acabou abruptamente em 1209, quando os cruzados invadiram e conquistaram a cidade. Cerca de 30 anos depois, o filho do senhor de terras executado fez algumas tentativas de recapturar a cidade.
Outros 7 anos se passaram até que os habitantes exilados pudessem voltar a Carcassonne por ordem do rei Luís IX. Eles se instalaram na região exterior às muralhas, que ficou conhecida como Cidade Baixa. Mas as tensões com a cidade murada continuaram. Em 1269, uma segunda muralha acabou sendo construída. Depois da Revolução Francesa, no início do século XIX, as muralhas e torres foram saqueadas. E em 1845 foi dado início ao projeto de demolição do castelo e das fortificações. O local foi resgatado por uma campanha de restauração extensiva, iniciada em 1846. Hoje, ele é um exemplo lindo da arquitetura militar medieval e foi considerado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. A jornada agora sobe até as nuvens e se aproxima dos Pirineus. Os vestígios humanos mais antigos da Europa foram descobertos aos pés destas montanhas em 1971, quando paleontólogos encontraram o crânio de um humano que viveu na região 450 mil anos atrás. No século XIII, esta paisagem acidentada serviu como proteção para muitos cátaros, que fugiam da perseguição católica. Hoje, os Pirineus formam a fronteira natural entre a França e a Espanha. Estas montanhas começaram a se formar há 40 milhões de anos, quando as placas africana e europeia colidiram. Os Pirineus estão situados sobre uma base de 500 milhões de anos. É entre estas montanhas que fica o último destino desta viagem. Escondidos num pico com vista para o vale do rio Bouzan, ficam os vestígios mais bem preservados do período cátaro do sul da França. O Château de Puylaurens já foi o forte mais ao sul da França que existiu. O primeiro registro do local é de 985. Na época, ele pertencia a uma abadia. Depois serviu como refúgio para os cátaros que fugiam das cruzadas. Por causa de sua localização, o castelo foi poupado de muitos dos ataques sofridos por outras áreas do país. Mas acabou sendo dominado perto de 1250, durante o reinado de Luís IX. Na época, ele foi reconstruído e uma nova muralha foi criada na fronteira. No entanto, depois que a França assinou o Tratado dos Pirineus em 1659, a fronteira com a Espanha foi alterada e o castelo perdeu sua importância estratégica. Ele ficou abandonado por mais de 200 anos. Durante esse período, as torres e muralhas se mantiveram praticamente intactas. Uma prova do talento dos arquitetos e construtores medievais. No início do século XX, Puylaurens voltou a chamar a atenção, pois foi declarado Monumento Histórico Nacional pelo ministro francês da Cultura. Hoje, uma trilha longa e sinuosa sai de um vilarejo próximo e leva os visitantes até o Pico Rochoso. A recompensa pelo esforço da subida é uma vista incrível dos Pirineus e uma bela oportunidade de explorar as ruínas. Além disso, como todo castelo de respeito, Puylaurens também tem um fantasma. De acordo com a lenda, ele é o espírito de uma jovem nobre assassinada pelo marido. É uma história trágica, cuja crueldade só se compara à beleza da paisagem. É o lugar perfeito para encerrar esta jornada. O verde
a liberdade, os detalhes. Viver do melhor jeito, no melhor lugar. Piazza by Quadra, a essência da Batista Campos traduzida em um empreendimento. Piazza by Quadra, a essência da sofisticação.